Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, não apenas da doutrina espírita, ok? Também temos a doutrina da igreja, que veio antes, e estamos vendo Kardec nos trazer essa história de muitos aspectos desse contexto céu e inferno, para depois trazer a visão espírita, não é? E estamos no capítulo 9, que trata dos demônios, e no item que vimos ontem, no item 14, Kardec estava nos falando sobre que na justiça dos homens existem os que cometem os crimes, os delitos, e se existem autores intelectuais desses crimes, eles também são responsabilizados, não apenas os que cometem, mas os que idealizam, e muitas vezes são mais penalizados do que os que realizam. E aqui no item 16, isso não vai acontecer com a doutrina da igreja no que se refere aos demônios, que são permitidos a vários que não fiquem presos lá no inferno e saiam por aí a tentar arrastar os seres humanos para as quedas, os delitos e os crimes. E fazem isso e não têm responsabilidade nenhuma sobre isso. Pronto, fica só sobre aquele que se deixou levar pela fraqueza natural do ser humano e vai para o inferno para todo sempre, esse ser humano. E tudo dentro da doutrina da igreja. E aquele que o influenciou fica livre, leve e solto para fazer de novo. E aí, então, no final, Kardec diz: a justiça de Deus não é, pois, mais perfeita que a dos homens. Os homens têm uma justiça que faz mais sentido do que essa trazida aí pela igreja. No item 18, no 15 de hoje, Kardec nos diz: isso não é tudo. Por isso que eu precisei repassar um pouquinho, né? Isso não é tudo. Deus permite que eles, os demônios, ocupem ainda um lugar nessa criação, nas relações que devem ter com os homens, com os seres humanos, e das quais fazem os mais perniciosos abusos. Deus poderia ignorar o abuso que fazem da liberdade que lhes concede? Então, Deus poderia ignorar o abuso que fazem a partir da liberdade que ele concede? É, pois, com conhecimento de causa que entrega suas criaturas à sua mercê, quer dizer, que entrega os homens, os seres humanos, à mercê desses seres. Sabendo, em virtude de toda a sua presciência, sim, Deus sabe tudo, que elas sucumbirão, que essas criaturas não terão como resistir às artimanhas desses seres. Elas sucumbirão e terão a sorte de demônios, ou seja, serão submetidas a eles para toda a eternidade lá no lugar que já sabemos. Não tinham bastante de sua própria fraqueza, sem permitir que fossem excitadas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? É uma luta que não tem como ser ganha, porque ainda mais esse contexto é todo invisível. Então a pessoa muitas vezes pensa que é ela mesma que quer. Ela é induzida ao erro de uma forma bem óbvia. Mas nós não temos espíritos impuros que nos tentam induzir ao erro? Sim, nós temos. Precisamos, então, o quê? Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mas é diferente, são espíritos.
imperfeitos como nós, ok? Porque a ordem dos espíritos imperfeitos, a sua classe mais baixa são os impuros. Mas nós podemos já não ser mais impuros, mas ainda somos imperfeitos. Esses são anjos que caíram e se tornaram demônios. Parece que estão mesmo isentos de toda e qualquer responsabilidade sobre qualquer coisa que façam. Ainda se o castigo não fosse senão temporário, o que não é, porque o inferno é eterno por esta doutrina, e se o culpado pudesse se redimir pela reparação, mas não, é condenado pela eternidade, sem arrependimento, sem retorno ao bem, sem remorsos. Seus remorsos são perpétuos. E é interessante, não é? Que Kardec vai trazendo vários aspectos, e é sempre isto, porque é isto, está bem fechado nesse entendimento. Nada nos surpreenderá de diferente. É isto, e redunda sempre nisto. Errou, morreu, vai para o inferno, suplício eterno. Ah, mas eu fui induzido ao erro. Lamentamos. Suplício eterno. Continua Kardec. Os demônios são, assim, os agentes provocadores predestinados a recrutarem almas para o inferno. E isso com a permissão de Deus. Quer dizer, se fosse um filme de Hollywood, seria um dos piores já feitos, com um roteiro mesmo que repugna a nossa mente. Ah, se fosse um filme de terror, grotesco. E isso com a permissão de Deus, que sabia, criando essas almas, a sorte que lhes estava reservada. Então, Deus criou os seres humanos que ele já sabia, porque ele sabe tudo, não existe passado, presente e futuro para Deus, que ele já estava criando para o inferno. A doutrina espírita é muito clara, não é? Somos criados todos, ninguém é criado diferente, simples e ignorantes. E todos estamos fadados à perfeição. É isso. Lei do progresso. É uma lei. Que se diria na Terra de um juiz que usasse esse critério para povoar as prisões? Ah, vamos induzir os crimes para encher as prisões e construir mais prisões. Estranha ideia que se nos dá da divindade de um Deus cujos atributos essenciais são a soberba, justiça e a soberana bondade. Espera aí. Não pode ser soberba. Ai, essas letrinhas, vou reler, perdão. Ai. De um Deus cujos atributos essenciais são a soberana justiça, é que o nariz é curto, né? A soberana justiça e a soberana bondade. Quer dizer, como falar assim de um Deus que nós sabemos que é todo justiça e todo bondade? E é em nome de Jesus Cristo, daquele que não pregou senão o amor, a caridade e o perdão, que se ensina semelhantes doutrinas. Foi-se o tempo em que tais anomalias passavam despercebidas. Não eram compreendidas, não eram sentidas. O homem, curvado sob o jugo do despotismo, submetia a sua razão cegamente, ou antes, abdicava da sua razão. Então, durante muito tempo, foi, e não havia ainda maturidade suficiente para dizer, não, vamos parar com isso não faz sentido. Não é? Mas hoje, metade do século XIX, lá atrás, ok?
A hora da emancipação soou para o ser humano no seu discernimento. Ele compreende a justiça, a quer durante a sua vida e depois da sua morte. Por isso disse: isso não é, isso não pode, ou Deus não é Deus. Isso não é, isso não pode, ou Deus não é Deus. Excelente. O item 16 é mesmo enorme. Vai nos levar amanhã o dia todo. Eu não vou picá-lo. Vamos deixar. Podemos até ler o primeiro parágrafo para nos prepararmos para o que virá. Entre aspas, ok? Então não é Kardec. Kardec citando. O castigo segue por toda parte esses seres decaídos e malditos. Por toda parte carregam seu inferno consigo. Isso não tem mais nem paz nem repouso. Não tem eles mais nem paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança se lhes mudaram em amargura. Ela lhes é odiosa. A mão de Deus os atingiu no próprio ato do seu pecado. E a sua vontade de Deus se obstinou. Não, e a sua vontade no ato do seu pecado. A vontade dos seres que pecaram, que erraram, ok? E a sua vontade se obstinou no mal. Então, eles estavam ali errando. Tornados perversos, não querem cessar de ser perversos, e o são para sempre. Então, quase também, se arrependerem, não adianta nada. Estão num meio que é só sofrimento, sem esperança, sem nada. E aí, continuam perversos. É porque não há muito o que dizer, não é? Vamos ler mais um pouco. Amanhã, não é mesmo, é mais do mesmo. Continua lá a doutrina da igreja. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível. A sua perda doravante é sem retorno. E perseveram em seu orgulho face a face com Deus, em seu ódio contra seu Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Por quê? Porque a humanidade ainda tem esperança de não errar e não ir para o inferno. E eles já queimaram a vez deles e não tem mais solução. É a pura voz do desespero. Não podendo, continuam as aspas, não podendo se apropriarem da glória do céu, pelo impulso de sua ambição, esforçam-se por estabelecerem seu império sobre a terra, e da terra banirem o reino de Deus. O verbo feito carne, no caso é Jesus, né, cumpriu, apesar deles, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Todos os seus meios de ação são consagrados para arrebatar-lhe as almas que resgatou. A habilidade e a impunidade, porque ninguém cobra o mal que eles fazem, né? A mentira e a sedução empregam tudo para levá-los ao mal e consumar a sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, não pode ser. Há, senão, uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis, ou seja, até de admirar que algum ser humano consiga não cair, não ir para o inferno, que ainda sobra alguém para subir, não é? Durante séculos e séculos. A própria humanidade já teria se destruído com tanto mal, sem progresso nenhum, só mal, seria uma queda contínua, porque nós estamos numa fase em que somos ainda tão imaturos, não é difícil se nos deixarmos levar. Imagina, séculos atrás, seria muito mais fácil. Hoje não, hoje já temos condições
de resistir. Já o nosso discernimento e a nossa inteligência já está bem desenvolvida, bem mais do que era antes, não é? Empregam tudo para levá-los ao mal e consumar sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, ok, poderosos e infatigáveis. Então, continuamos amanhã, viu? Já vamos conseguir terminar facilmente esse item amanhã. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Fizemos hoje o 15 e mais ou menos quase metade do 16. Terminamos aqui. São poderosos e infatigáveis. Até amanhã. Muita paz a todos.